E aí, higienistas higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e hoje eu vou dar seguimento à nossa playlist Descomplica Riscos Ambientais. Eu vou falar agora especificamente do agente físico frio. Então esse vídeo vai seguir mais ou menos a linha dos demais. Eu vou conceituar para vocês frio, onde ele aparece, o que ele ocasiona no trabalhador e dar um norte para vocês onde vocês devem buscar na legislação vigente de segurança do trabalho as informações referentes ao frio. Bom pessoal, então vamos dar início aqui. Já vou deixar como de costume meus contatos. Se precisarem de alguma coisa é só fazer contato por aqui, ó. Tem o Instagram, o WhatsApp e o e-mail. A gente está falando então dos riscos ambientais, tá? A gente está na parte 7 já. Quem está acompanhando aí e seguindo o canal, vocês podem perceber que tem uma sequência lógica para os vídeos. Então hoje a gente já está na parte 7 aqui, que a gente vai falar a respeito do frio, que é um agente físico, né, que pertence ao grupo 1. Então os conceitos importantes que eu coloquei aqui e que é necessário que se entenda para que se tenha uma organização no conhecimento que a gente vai construir, né, daqui para frente. Nós temos dois tipos de frio, o frio artificial e o frio natural. O frio artificial é aquele gerado artificialmente e utilizado para diversos fins. Aqui eu exemplifiquei o frio artificial como uma câmara frigorífica, tá? E nós temos também o frio natural, que é aquele de origem natural existente em ambientes externos. Aqui na foto eu exemplifiquei com uma cidade do Rio Grande do Sul, Gramado, que é bem fria. Aqui na imagem você pode ver aqui que todo o ambiente já está com gelo, ó, tá? Então a gente tem que saber que tem esses dois tipos de frio, que a gente vai ver agora um pouco mais quando abordar nas próprias NRs lá para frente por que se fala em frio artificial e frio natural. Bom, nós humanos somos endotérmicos, né? Que ativamos a nossa própria energia interna. Então a temperatura corporal varia entre 36,1 e 37,2. Reparem aqui que a gente tem na normalidade esse intervalo de temperatura. Nesse intervalo aqui a gente está na normalidade. Quando está abaixo de 35 graus centígrados, já tem a hipotermia, que é o que a gente não quer que aconteça com o nosso trabalhador. Então, na verdade, o frio é a perda de calor corporal para o ambiente. Esses conceitos aqui de condução, convecção, radiação e evaporação, eu já abordei no vídeo de calor. Então, para não ficar repetindo quem está acompanhando aí a sequência dos vídeos, eu vou deixar no card aqui o link desse vídeo que eu abordo especificamente esses conceitos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode assistir esse vídeo que vai servir, e por isso que ele é anterior a esse, né, de frio, porque ele vai trazer uma bagagem de conhecimento para vocês aplicarem aqui. Eu vou falar aqui especificamente de um deles, que é a convecção, que é uma forma mais presente em atividades com exposição ao frio, e que são fatores influentes da convecção a temperatura do ar e a velocidade do ar. Reparem aqui, ó, nessa imagem. O que ocorre é que em volta da nossa pele, nós temos uma camada de ar quente, que é produzida essa energia, esse calor, pelo nosso próprio corpo. Quando o ar frio chega, essa camada de ar quente ela é deslocada, e assim nós temos o resfriamento do nosso corpo, pois perdemos calor. Então a gente estava o Tocha Humana e virou o Jack Nicholson aqui em não sei em qual filme. Além da temperatura do ar e a velocidade do ar, o que é um fator influente que deve ser considerado? A umidade relativa do ar. Com baixa umidade, nós temos menor perda de calor. Ao contrário da alta umidade, que a perda de calor é maior. Sendo assim, a baixa umidade vai gerar um esfriamento mais lento, já a alta umidade, um esfriamento mais rápido. Por isso que um outro fator importante que tem que se manter em observação é a umidade relativa do ar presente no ambiente de trabalho dos trabalhadores aí. E aí, quais são os principais efeitos do frio? Um deles age diretamente na circulação, onde ocorre a contração dos vasos sanguíneos e acarreta a diminuição da circulação sanguínea nos membros da periferia, braços, pernas, mãos, pés, orelhas, nariz. E por que isso ocorre? A gente já falou que a nossa normalidade da temperatura corporal varia entre 36,1 a 37,2. De fato, é quando o trabalhador está exposto ao frio, o corpo entende que ele precisa manter essa temperatura corporal dentro dos limites e principalmente manter aquecidos os órgãos mais nobres, como por exemplo aqui o coração, os pulmões, o fígado, o cérebro também. Sendo assim, ele, para manter aquecido esses órgãos internos nobres, ele diminui a circulação sanguínea nos membros da periferia, teoricamente menos nobres, que são os braços, pernas, mãos, pés, orelhas e nariz, causando principalmente, dependendo da intensidade, vermelhidão, inflamação
inchaço, bolhas, necrose, amputações, hipotermia e morte. Já as principais doenças causadas pelo frio são a urticária física, como a gente pode exemplificar aqui nessa imagem, a síndrome de Raynaud, a falta de circulação nos membros, acaba gerando esse dedo esbranquiçado. Tem muito mais doenças causadas pelo frio, eu estou colocando as principais, mas o que a gente tem que levar em consideração é que se a gente não tratar e proteger os trabalhadores, essas doenças podem ser causadas pelo frio. E onde que eu tirei essas doenças aqui? A gente tem na portaria número 1339, de 18 de novembro de 99, uma lista de doenças relacionadas ao trabalho, que ela aparece ali a relação de agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional com as respectivas doenças que podem estar com eles relacionadas. É isso que vocês têm que olhar, é interessante que vocês tenham, e eu deixo aqui o link na descrição do vídeo, para vocês, se quiserem consultar. E aí, quando a gente fala em frio, qual é a legislação vigente? Onde a gente tem que olhar? O que a gente tem que observar? Quais as normativas que mencionam o frio como um risco ambiental? Nós temos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, na NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, também é abordada na NR15, Atividades e Operações Insalubres, especificamente o anexo 9, NR21, Trabalhos a Céu Aberto, NR29, Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados, e também na própria NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que tem previsão para entrada agora nos próximos meses. Onde especificamente cada uma delas fala? Reparem na CLT, como eu falei, o artigo 253, que diz o seguinte: para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa. Depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Reparem que na CLT, nesse artigo 253, já se fala aqui em trabalho e repouso. Também tem aqui na própria CLT um parágrafo único que menciona: considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus, na quarta zona a 12 graus e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 graus. O mapa oficial, ele está mencionado aqui, ó, nessa portaria. Define mapa oficial do Ministério do Trabalho para atender o disposto no artigo 253 que a gente leu anteriormente ali. Reparem o seguinte, aqui está o link, embora eu tenha colocado o link aqui, eu vou inserir na descrição do vídeo, vai estar aqui embaixo para vocês só clicarem e abrirem esse mapa. Como é que a gente consegue entender e observar esse mapa aqui? Ó? O artigo 2º diz que, para atender o que foi já preconizado no artigo 253 da CLT, define como: o que é isso? Primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial é a zona climática quente, tá aqui, onde a temperatura lá média é maior de 8 graus centígrados. Um exemplo aqui, ó, o Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, toda essa região ela está considerada como quente. A quarta zona, como a zona climática subquente, tá aqui, subquente, onde a temperatura média é entre 15 graus centígrados e 18 graus em pelo menos um mês. Então, por exemplo, aqui o São Paulo, tá aqui, ó, verdinho, verdinho. A quinta, sexta e sétima zonas, como a zona climática mesotérmica, sendo branda ou mediana, que tá aqui, ó. Um exemplo, Rio Grande do Sul, que a média é entre 10 graus centígrados e 15, e quando for mediano, menor de 10 graus centígrados. Claro que aqui vocês têm que levar em consideração a temperatura que diz aqui. Tanto é que diz aqui, ó, na CLT, parágrafo único, que considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial, quando for inferior a 15 graus. Na quarta zona, inferior a 12 graus. E nas quinta, sexta e sétima zonas, inferior a 10 graus. Já na NR1, que fala das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, reparem que lá quando menciona o agente físico, está inserido aqui o frio nas temperaturas extremas, porque pode ser calor ou frio. Na NR9 vai se falar também, porque também menciona as temperaturas extremas. Aqui eu coloquei que eu acho importante na NR9 o seguinte, ó, os itens aqui, ó, 9.3.5 e 9.3.5.1
das medidas de controle fala o seguinte, que deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, minimização ou controle de riscos ambientais, sempre que foram verificadas uma ou mais das seguintes situações. Tem várias situações e eu cito uma aqui que é a letra C, que diz o seguinte: quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15, ou, na ausência destes valores, os limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH, que é a Conferência Americana Governamental de Higienistas. Eu poderia falar em inglês, American Conference Government, mas não. Você não fala inglês? Eu não falo nada de inglês. Mas você canta em inglês? Eu canto em inglês. Ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos que os critérios técnicos legais estabelecidos. Então o que acontece? Não tendo um limite de tolerância lá, não tendo os limites previstos na NR15, a gente vai usar da CGIH. Tanto é que existe essa tabela aqui que menciona essa exposição ao frio. Aqui eu coloquei a imagem do anemômetro que faz a medição da velocidade do vento. A gente tem que levar em consideração, como eu já falei, a temperatura do ar e a velocidade do vento. Isso é o que mais influencia no frio. Então reparem aqui, a gente tem aqui uma linha com a temperatura de bulbo seco, 10, 4, menos 1, menos 7, menos 12. E aqui a gente tem a velocidade do vento, em metros por segundo nessa coluna e quilômetros por hora nessa segunda coluna. Então como é que a gente faz a leitura aqui para associar se é pouco risco, se aumenta o risco ou se é muito risco? O que acontece? Quando é pouco risco, quando ele está dentro desse limite aqui, que a gente está vendo aqui, tá vendo esse verdinho aqui, ó? Esse limite todo é pouco risco. Então, o que significa o pouco risco? Para exposições menores que 1 hora, com a pele seca. O maior risco está na falsa sensação de segurança. Quando aumenta o risco de congelamento da parte exposta em 1 minuto. E muito risco, a parte exposta pode congelar em 30 segundos. Então, na verdade, a gente tem aqui primeiro uma gradação do que é o pouco risco, quando aumenta o risco, e muito risco. Então, digamos que a gente tem um trabalhador que ele está lá trabalhando a uma temperatura de bulbo seco de, vamos botar, menos 1 grau. E a gente tem uma velocidade do vento, que a gente constatou lá com o anemômetro, de 16 km por hora. Então o que acontece? A temperatura de esfriamento equivalente, a gente tem que ligar aqui, ó, a gente está na linha 16 e aqui menos 1, a temperatura de esfriamento equivalente é menos 9 graus. Então aquele menos 1, devido à velocidade do vento de 16 km por hora, passou uma temperatura de esfriamento equivalente a menos 9. Daqui a pouco a gente vai lá numa outra situação. Tem uma velocidade do vento de 32 km por hora. E ele está exposto a menos 12 graus. Reparem, menos 12 graus com uma velocidade do vento de 32 km por hora. Então a gente vem aqui e a gente vai chegar na temperatura de esfriamento equivalente a menos 32 graus. E aqui já tem um risco de congelamento da parte exposta em 1 minuto. Então aqui a tabela tem um limite também, os higienistas fizeram até 64 km por hora, ou metros por segundo, conforme for adotar. Por que não tem mais valores aqui para baixo, não segue? Porque a velocidade do vento acima de 17,88 metros por segundo, ou 64,37 km por hora, quase não alteram as situações já descritas. O que foi descrito aqui quase não é alterado por isso. Então, na verdade, quando a gente vai fazer a saúde do trabalhador ali, a prevenção, a gente tem que observar essa tabela aqui que eu mostrei para vocês. Na NR15 também fala a respeito do frio, no próprio anexo 9, que diz que as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Aqui, ó, câmaras frigoríficas que podem ter a refrigeração, que fica a temperatura entre 0 graus e 18 graus centígrados, e o congelamento, que temperaturas abaixo de 0 graus centígrados. Esses limites aqui que eu coloquei, eu só especifiquei o que geralmente se vende aí no mercado nas câmaras frigoríficas. Na NR15 não fala nada nesses limites aqui. O anexo 9 só tem esse trechinho aqui, o item 1 e pronto. Posteriormente eu vou fazer um vídeo focado para insalubridade. Por hora eu só estou mostrando para vocês, como eu prometi, onde é que são abordadas
Onde é que o frio aparece? Nas normas vigentes. E aqui é a imagem da câmara frigorífica. Na NR21 também aparece o frio. Diz que serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. Aparece também na NR29, que fala da norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho portuário, que aqui já tem uma tabela direcionada, na tabela 1, que é direcionado para esse tipo de serviço, onde tem a faixa de temperatura de bulbo seco aqui, e a máxima exposição diária permissível para pessoas adequadamente vestidas para exposição ao frio. Reparem aqui que tem esse asterisco. O que aparece nesse asterisco? Aquelas faixas que a gente viu das zonas climáticas no mapa de clima do Brasil, do IBGE. Que eu não vou falar agora cada um deles, que a gente já viu lá no slide anterior, mas aqui menciona, ó, quando a temperatura de bulbo seco estiver no intervalo de 15 a menos 17,9, e esse asterisco indica que é na zona quente, zona climática quente, o tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 períodos de 1 hora e 40 minutos, alternados com 20 minutos de repouso e recuperação térmica, fora do ambiente de trabalho. Então, para cada tipo de temperatura e dependendo da zona aqui, quando mencionado nesses asteriscos, vocês vão ter a máxima exposição diária permissível para os trabalhadores, quando eles estiverem usando vestimentas apropriadas para a proteção do frio. E na NR36 também fala do frio, só que essa própria NR36, da Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados, ela diz que para os trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes artificialmente frios e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período mínimo de 20 minutos de repouso. Que isso aqui, na verdade, embora a NR36 seja a última aí que tenha saído, ela menciona lá o artigo 253 da CLT, que foi o que a gente já viu ali anteriormente. Tem que seguir aquilo lá, que menciona o que é considerado frio em cada zona climática. Que eu não vou ler de novo isso aqui porque a gente já viu, e agora vocês já sabem como é que se procede e como é que se considera a zona fria, artificialmente fria. Valeu, pessoal, era isso aí, tranquilo, encerramos. Espero que vocês tenham gostado, desde já agradeço por terem ficado até o final. Convido vocês também a se inscreverem no canal, darem um like, ativarem o sininho para receber as notificações de mais vídeos que estão vindo aí. Eu pretendo disseminar muito mais esse assunto referente à segurança do trabalho e que eu possa, de alguma maneira, proporcionar uma melhoria no conhecimento de vocês e para mim mesmo. Que a gente continue aí, pessoal, trocando informações como tem ocorrido bastante nesses últimos meses. Valeu, a gente tá junto nessa, bora lá, até mais!